o nosso projeto de pesquisa ele atua em diversas áreas ali, de construção de software, de análise matemática e modelagem dos problemas da cidade para propor soluções, usar ciência avançada, coisas como inteligência artificial, big data, aprendizado de máquina, para resolver os problemas ali importantes. E o que uma das coisas que a gente está tentando fazer é criar essa plataforma de software, que vai ser um software livre, em cima da qual a gente poderia ter diferentes tipos de aplicações de cidades inteligentes e que possam conversar e colaborar entre si e trocar dados. O que a gente vê nas principais cidades do mundo é que os softwares são divididos ali pelas secretarias, né? Então, a Secretaria de Saúde tem um software, na verdade, ela vai ter vários softwares que não se comunicam entre si, cada um no seu silo vertical, que daí não se comunica com o software da Secretaria de Transportes, que não se comunica com o software da Secretaria de Educação, e daí o governante, o gestor, precisa fazer esse cruzamento de dados, não consegue, ou demora meses para fazer uma coisa que, se você tivesse um sistema integrado, poderia demorar segundos para conseguir, né? Então, esse é o jeito errado de fazer a coisa, ter esses silos verticais que não se comunicam. Então, a gente está tentando ali propor essas soluções no sentido de soluções integradas, né? Para fazer isso, a gente primeiro fez uma pesquisa para ver tudo o que existe no mundo. Então, nós passamos 2 anos avaliando ali mais de 30 plataformas que existem ao redor do mundo e fizemos uma identificação de quais são os principais requisitos desse tipo de plataforma e quais seria uma arquitetura de software que seria útil para isso. E agora a gente está começando a implementar em software livre, todo mundo pode acompanhar o desenvolvimento, incrementalmente implementar essa plataforma, e temos aí várias aplicações de exemplo que a gente tem em cima dessa plataforma. Por enquanto é uma coisa ainda acadêmica e experimental, mas a gente tem bastante vontade de que isso aí seja usado de verdade no mundo real. Para isso, a gente precisa de colaboração, principalmente de governos, né, para auxiliar a gente dando os dados e adotando projetos piloto para que isso possa ser realmente implementado. Outra coisa que a gente tem trabalhado é num simulador de cidades inteligentes. Desculpe aqui que o slide está em inglês, porque eu reutilizei de outra apresentação, mas esse simulador que a gente construiu é um simulador de alta escala que permite você simular, por enquanto, mais de 10 milhões de agentes andando numa determinada cidade, fazendo alguma coisa na cidade, e vendo qual é o resultado desse comportamento, quais são os comportamentos que emergem. Por exemplo, a gente está trabalhando nessa semana numa simulação multimodal de 10 milhões de pessoas andando pela cidade de São Paulo. Daí a gente pegou a pesquisa origem e destino do metrô e multiplicou ali por, acho que 15, 20, para ter essa população. E a gente está fazendo uma simulação de como elas se comportam utilizando vários meios de transporte. Então, a gente já tem ali no simulador carros, pedestres, ônibus, metrô e as linhas da CPTM, e agora a gente está começando a incluir as rotas de bicicleta também, e daí já estamos, então, simulando isso. A ideia agora é fazer análises de impacto. Se você substitui uma ciclovia por uma rua com cheio de estacionamento, qual que é o impacto, ou vice-versa. Se você cria uma nova linha do metrô, se você abre ou fecha uma estação e coisas do gênero, né? No momento, a gente está rodando uma simulação com dados da população de Paraisópolis, porque tem a linha ouro do metrô que vai passar por lá, a gente está analisando o impacto disso. Para a gente é bem importante ali, para que isso dê certo, a colaboração ali com os governos municipais, então a gente já está abordando várias secretarias para a gente ver se a gente consegue fazer isso. Tem sido muito difícil, porque a prefeitura tem aquela grande inércia e fazer algo diferente da rotina do dia a dia é muito difícil. Mas, para que a nossa pesquisa tenha impacto e realmente ajude a população, a gente precisaria dessa colaboração, então a gente não vai desistir tão cedo. Como eu disse, espero que demore menos do que os 8 meses que já demorou para ter esse convênio assinado, né? E, agora, respondendo essa pergunta, como a ciência, a tecnologia e a inovação pode ajudar nos transportes de cidades como São Paulo, de grandes cidades? Eu acho que a chave é o governo oferecer dados abertos. Esse é o jeito, é o que todos os governos razoáveis do planeta Terra estão fazendo.
o governo oferece dados abertos e a sociedade vai buscar soluções em cima desses dados. Então, as universidades podem fazer pesquisas em cima desses dados, as startups podem desenvolver aplicativos e propor novos negócios em cima desses dados abertos, as grandes empresas podem também oferecer soluções em cima desses dados, e esse é um novo modelo aí de funcionamento e que pode dar muito certo, já tem dado muito certo em muitos lugares do mundo, e a gente precisa incentivar isso. Então, seria maravilhoso, por exemplo, se o metrô reservasse 0,1% do seu orçamento para ter a equipe de dados abertas que ia abrir a quantidade maior possível de dados, utilizando formatos e APIs corretas ali. Apareceriam ali milhões de serviços, a sociedade criaria um monte de tecnologia útil, em cima desse 0,1% de investimento do orçamento, que o metrô não conseguiria fazer sozinho, que os órgãos públicos não conseguiriam fazer sozinhos, e que, contratando multinacionais multibilionárias, também não iam conseguir fazer. Só um exemplo, no nosso grupo de pesquisa saíram alguns pesquisadores ali, que são... Eu chamo eles de moleques, mas aqui não pega bem, porque eles são jovens, muito mais jovens que eu, eles têm cabelo, ao contrário de mim. São excelentes cientistas, né, que eles fizeram a graduação, mestrado com a gente, foram fazer doutorado no exterior e voltaram e fundaram uma startup que desenvolve software baseado em inteligência, com Big Data e aprendizado de máquina, inteligência artificial, para dados de transportes. O foco atual deles é ônibus na cidade de São Paulo, os 15 mil ônibus. Por quê? Porque tem os dados abertos e eles conseguem fazer alguma coisa. Se tivesse dados abertos em outras áreas, eles fariam coisas maravilhosas em outras áreas também. Então, a gente tinha os dados abertos, tinha esses cientistas da computação que se uniram a um engenheiro de transporte, se uniu a um urbanista e um designer, e o que eles têm feito? Só um exemplo ali do que pode ser feito, né? Por exemplo, eles fizeram, essa aqui é um aplicativo que você pode baixar aí no seu Android, instalar, e tem as informações em tempo real sobre quanto tempo, você abre o aplicativo, ele diz os pontos de ônibus que estão próximos de você, você escolhe um, ele diz o tempo que vai demorar para chegar os próximos ônibus, com uma precisão muito maior do que todos os outros concorrentes. Por quê? Porque eles têm uma série de filtros de inteligência, de limpezas de dados, porque os dados brutos do GPS são muito errados, e eles têm uns filtros que conseguem... Os dados GPS, aproximadamente dos ônibus, 50% deles são lixo, ou errados. Mas eles têm algoritmos de inteligência artificial que conseguem separar o joio do trigo, eles olham só para o trigo, e conseguem fazer previsões ali com uma acuidade muito melhor do que outros aplicativos. Fora isso, você clicando lá no ônibus, ele mostra todos os pontos e exatamente quanto tempo vai demorar para chegar em cada um dos próximos pontos. Então, se você vai para aquele lugar, pegando esse ônibus, você vai demorar 43 minutos. E ele usa para isso a velocidade, o fluxo de veículos em tempo real da fila do ônibus, né? que é diferente do carro, né? Então, esse aqui é só um exemplo. Fora isso, eles têm esse dashboard de tempo real para operadores do sistema que integram dados de várias fontes diferentes e mostram ali de uma forma customizada para o operador como está o estado do sistema. E isso já está em uso em São Paulo, aí pela Secretaria de Transportes, pela SP Trans, e está sendo testado no Rio de Janeiro, Curitiba, Santiago e Brasília. Então, é uma coisa que funcionou para São Paulo e, como foi bem feito, com pouco esforço pode ser plugado em outros lugares do mundo ali. Eles têm um painel da mobilidade que mostra informações consolidadas sobre o estado geral dos ônibus em São Paulo, comparando com os carros, então a velocidade do ônibus comparando com a velocidade dos carros. E eles têm uma série ali de outros estudos e análises que eles estão fazendo, utilizando ferramentas de Big Data, né, de ciência da computação. Por exemplo, interessante aquele gráfico no canto inferior esquerdo, que para cada linha de ônibus, para cada ponto, eles conseguem analisar como que está tendo o atraso, e você consegue identificar que pontos que são problemáticos ali, eventualmente, ou colocar fiscalização naquela linha, ou ver o que poderia ser mudado no traçado ou no despacho dos ônibus, de forma que você tenha um serviço mais uniforme. Então, eu diria que a receita do futuro, para a gente conseguir ter
uma melhor qualidade desses sistemas e, portanto, uma melhor qualidade de serviço para a população, seria, primeiro, pensar em colaborações, os governos deviam pensar em colaborações com a academia para questionar as práticas atuais e propor novas práticas, né? Então, interações com engenheiros de transporte, cientistas da computação, pensar nessas novas tecnologias de Big Data, Machine Learning e de software, abrir os dados, isso aí é absolutamente fundamental, e oferecer maior penetração e oportunidades para startups, para os nossos jovens talentos poderem oferecerem soluções, porque muitas vezes os governos estão acostumados, porque fizeram isso nas últimas décadas, a só ter relacionamentos com aquelas empresas multinacionais de bilhões de dólares que não necessariamente estão interessadas na qualidade do serviço para a população, estão interessadas em fechar o negócio. Nada contra fechar esse negócio com eles, mas tem que ter as outras alternativas para arejar o sistema. E a gente precisa criar, porque a legislação tradicional e, principalmente, a inércia da máquina pública é não fazer isso. Então, a gente tem que ir contra a inércia para inovar. Então, é isso que eu tinha para falar por enquanto. Aqui tem meus contatos, se alguém quiser dar uma olhada. E o último link ali é o website do nosso projeto. E a gente gostaria de colaborar, mas estamos abertos para responder as perguntas aqui, discutir com o pessoal. Obrigado. Muito obrigado.